Conjunto Cefes-Cres, dizer que ver a mobilização de vocês para participar deste momento para a gente é muito gratificante, que a gente sabe das dificuldades, né, de se deslocar, de sair do local de trabalho, mas a gente quer agradecer. Eu sou Janaína, eu estou respondendo neste momento pela presidência da Comissão Eleitoral. Aqui presente nós temos também o Luciano, que também faz parte da comissão, e a gente tem a Luísa, que é funcionária do CRES, que está dando todo o apoio para o processo eleitoral que a gente está conduzindo. Dizer que essa proposta dessa estrutura de debate, a gente pensou para os 3 espaços, né, tanto de Cachoeiro, quanto de Linhares, quanto da Grande Vitória, e a gente pensou uma única estrutura para padronizar a condução, mas eu quero dizer que esse é um espaço para a gente se sentir bem à vontade, é um espaço de diálogo, de bate-papo, é onde a gente pode estar levantando as nossas questões, as nossas dúvidas, e mostrar assim, as necessidades da categoria mesmo para esses próximos 3 anos. A estrutura que a gente pensou de debate é a seguinte: a gente abre um primeiro espaço para representante a chapa do Cefes, que é a chapa única. Ela vai ter 10 minutos de fala, depois a gente abre para a intervenção dos presentes e depois ela tem mais 10 minutos para encerrar a fala dela. Em seguida, aí a gente abre para os representantes da chapa 1 e da chapa 2 a diretoria do CRES, e eles também terão inicialmente 10 minutos de fala para apresentação das propostas, e depois a gente abre para a intervenção dos presentes, ok? Como a gente já está bem atrasado, eu queria chamar a representante da chapa do Cefes para ela fazer o uso da fala e a gente dar continuidade às atividades. Bom, gente, boa tarde. Como a Janaína falou, meu nome é Juliana, eu sou assistente social, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, né, fui vice-presidente do CRES Espírito Santo na gestão 2008-2011 e conselheira, primeira tesoureira do Conselho Federal de Serviço Social nessa última gestão, 2011-2014, estou descompatibilizada, né, desligada da gestão do Cefes, justamente para poder participar desse novo processo eleitoral. Então, hoje eu estou aqui falando em nome da chapa, né, chapa única, que está disputando as eleições para o Conselho Federal e que se chama Tecendo na Luta Amanhã Desejada. Queria, acho que, agradecer especialmente à Comissão Regional Eleitoral por ter possibilitado esse espaço, né, das chapas, né, estarem em diálogo com a categoria, apresentando suas propostas, e de terem abrido espaço para que a nossa chapa, né, em disputa ao Cefes, também pudesse estar aqui, porque a gente sabe que nesse processo eleitoral, todos os assistentes sociais do país votarão, né, para o CRES da sua região e também votarão para a chapa do Cefes, né? Então, é importante que a gente também, que está disputando o Cefes, pudesse estar aqui dialogando com os profissionais e apresentando o nosso programa. Acho que a Janaína colocou bem, né, um agradecimento especial à presença dos profissionais que estão aqui hoje, dos representantes das chapas que estão em disputa, né, ao CRES Espírito Santo. A gente sabe que nem sempre é difícil, né, que o trabalho muitas vezes não nos possibilita estar em espaços como esse, de debate, de discussão, mas é importante, né, e o esforço de vocês de estarem aqui participando, para a gente é bastante gratificante. Bom, falar em nome da chapa, né, Tecendo na Luta Amanhã Desejada, é falar em nome de um coletivo de 18 assistentes sociais, né, que se dispuseram aí a dedicar sua energia militante à construção permanente dessa entidade que a gente tem tanto zelo e que nos é tão cara, que é o Conjunto Cefes-Cres, né, que hoje organiza aproximadamente 130 mil assistentes sociais em todo o país.
A nossa chapa é uma chapa que se propõe de continuidade, né, à atual gestão do Cefes, a gestão Tempo de Luta e Resistência. 5 dos componentes da nossa chapa foram dessa chapa que está hoje na direção do Cefes. Eu, o professor Maurílio Matos, né, que vem na presidência da nossa chapa, a Esther Lemos, que é uma companheira do Paraná, a Marlene Merizzi, que é uma assistente social do Estado de São Paulo, e a Alessandra Souza, que é uma assistente social também de Minas Gerais. A nossa chapa, e aí acho que todo mundo já está com o material em mãos, ela tentou contemplar, nessa perspectiva de mantermos a mesma direção política, ética, teórica, das ações que já vinham sendo implementadas pelo conjunto Cefes-CRES, a gente tentou, na nossa composição, dar conta de uma diversidade de regiões que compõem o nosso país, né? Afinal, uma chapa nacional, e era importante que todas as regiões do país estivessem representadas nessa chapa. Não dá para ser todos os estados, porque são só 18 membros, né? Mas a gente tentou fazer uma composição por região e uma composição que também envolvesse o maior número de áreas de atuação possível do assistente social, que a gente sabe que para as entidades chegam cotidianamente inúmeras demandas dos profissionais que atuam nas mais diversas áreas, na saúde, na assistência social, na previdência, na educação. Então, a nossa composição, os componentes que hoje formam a chapa Tecendo na Luta Amanhã Desejada, são também profissionais de diferentes áreas, justamente para que a gente possa dar conta dos debates que hoje envolvem aí o serviço social brasileiro. Bom, a gente sabe que acho que esse é o grande mérito do nosso processo eleitoral. Essa é a única categoria profissional no país em que o voto não é obrigatório e que há necessidade de um quórum mínimo, né, de votos para eleger as suas direções. Acho que isso marca uma herança democrática que a gente herda aí do serviço social, especialmente nos seus últimos 30 anos, né, de virada, de ruptura com práticas conservadoras, com pragmatismo, e mostra também como que as entidades têm se preocupado com o processo democrático da sua direção, das suas escolhas, das definições dos seus posicionamentos. Então, é importante, né, que todos os assistentes sociais, além de participarem, né, do cotidiano da entidade, das comissões, das lutas, das defesas que a profissão tem hoje, também participe do processo eleitoral, né, votando e ajudando aí a decidir e a escolher as direções da entidade. Bom, o Cefes, pela lei que regulamenta a nossa profissão, ele é o órgão hoje responsável especialmente por disciplinar e por defender a profissão, né? E aí isso de forma articulada, de forma em conjunto com os conselhos regionais. O Cefes é uma autarquia pública, né? Então ele tem um conjunto de regras, né, que precisam ser cumpridas do direito público, de transparência, né, de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Então, tem uma série de cuidados que a gente precisa ter com a entidade, que são disciplinados pela legislação, e que o programa da nossa chapa também se atentou a isso na hora de apresentar para a categoria aquilo que a gente pretende realizar aí nos próximos anos. As nossas propostas, elas articulam trabalho e formação profissional, entendendo que é indissociável, né? Essas duas esferas são indissociáveis, aí, são esferas constitutivas do serviço social. E a gente, em todo o nosso programa, a gente reafirma a concepção histórico-crítica que apreende o serviço social enquanto uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, dentro de uma determinada ordem, a ordem burguesa, e a particularidade da formação social brasileira também. Nossa, mãe, que rápido.
As nossas propostas, elas foram divididas, né, pelo programa Dá para Observar, pelos eixos que já são os eixos de discussão definidos também coletivamente pelo conjunto Cefaz-CRES. Então, nós temos propostas no que diz respeito à fiscalização do exercício profissional, função principal dos conselhos de profissão, e aí a principal referência para essas propostas que a gente utilizou foi a Política Nacional de Fiscalização do conjunto Cefaz-CRES, uma política que trata a fiscalização reforçando a sua dimensão pedagógica, de orientação, né, não meramente punitiva, mas que leva em consideração as condições reais de trabalho da categoria, né, as condições salariais, tudo isso. A gente tem o eixo da ética e dos direitos humanos, onde a gente explicita os nossos posicionamentos em defesa dos direitos humanos, né, seja ele para a criança e para o adolescente, para a juventude, para os idosos, para a pessoa com deficiência, né, as mulheres. Então, vale a pena conhecer todas as nossas propostas nesse sentido. O eixo da formação profissional, e aí a nossa defesa explícita por uma educação pública de qualidade, laica, né, para os futuros profissionais assistentes sociais. As ações no campo das relações internacionais, né, entendendo que o conjunto Cefaz-CRES tem um papel importante na articulação com outras entidades da categoria, especialmente da América Latina e internacionalmente. Ações no campo da seguridade social, e aí a principal referência para nossas propostas nesse campo é a Carta de Maceió, uma carta produzida pelo conjunto Cefaz-CRES no seu Encontro Nacional de 2005 e que traz que concepção de seguridade social que defendemos, né? Uma seguridade social ampla, que extrapole aquelas 3 políticas que estão ali na Constituição, né? Para além da saúde, da assistência e da previdência, mas uma concepção de seguridade social que também discuta as demais políticas sociais. E aí a nossa concepção de seguridade social é de uma seguridade social que seja de fato pública e universal, e as nossas propostas todas trazem esse princípio. E, por fim, ações no campo da comunicação social, né? O conjunto Cefaz-CRES já tem uma política nacional de comunicação e a gente sabe que a gente precisa avançar cada vez mais no diálogo com a categoria, mas também no diálogo dessa profissão com a sociedade como um todo. Então, convido vocês a lerem a íntegra da nossa proposta, acessarem o nosso Facebook, o blog, e venho aqui, acho que nesse tempo esgotado que Janaína já mostrou para mim, pedir o voto de vocês e me colocar aqui à disposição para esses e quantos outros momentos forem necessários para a gente discutir e fortalecer cada vez mais a nossa profissão e as nossas entidades. Obrigada. A gente agradece a fala, né, da Juliana, representando a chapa do Cefaz, e a gente abre agora para 5 perguntas, né? E aí cada pergunta tem que ser elaborada no tempo de 1 minuto, e em seguida a Juliana vai fazer a resposta e as considerações finais. E aí quem tiver alguma pergunta a fazer, pode vir aqui na frente, utilizar o microfone. Peço que se identifique, diga o nome, diga onde está o local de atuação nesse momento, ou se não está atuando em nenhum espaço. Alguém tem alguma intervenção a fazer? Não? Então, assim, como eu vou passar para as considerações finais, para a Juliana fazer as considerações finais, em seguida a gente abre para as chapas concorrentes à diretoria do CRES. Isso, 10 tá. No debate lá em Cachoeiro foi um pouco assim também, né? As pessoas ficam guardando as questões para as chapas que estão em disputa ao CRES. Mas já que então eu tenho alguns minutinhos para fazer, que seria o tempo de resposta e também o tempo para as considerações finais, acho que é importante colocar aqui qual um pouco mais da direção ético e política que as nossas propostas têm tentado dar conta e dar visibilidade. E aí, quando a gente se coloca numa chapa de continuidade, né, numa chapa que se coloca
em continuidade à gestão que está aí hoje no Conselho Federal, é dizer que a gente reconhece, né, uma série de campos e de demandas profissionais que a gente ainda precisa avançar, né? Poderia colocar aqui a implementação da lei das 30 horas, que a gente sabe que, embora uma lei federal, ainda nem todos os assistentes sociais estão com a jornada de trabalho reduzida e sem a redução salarial. Poderíamos colocar aqui uma série de outros desafios, né, que dizem respeito à judicialização da questão social e como que isso rebate na intervenção profissional dos assistentes sociais. Desafios no campo da formação, né, a gente vê uma expansão do ensino superior de forma massificada, sem qualidade, uma expansão que muitas vezes não tem garantido o perfil profissional expresso nas diretrizes curriculares da ABEPS, e sim um perfil profissional colaboracionista, né, com a ordem que está posta, e não é isso que a gente quer. A gente sabe, então, que precisamos avançar em muitas áreas, e a gente sabe também que esse avanço ele só é possível se a categoria estiver forte e organizada coletivamente, porque são questões que não dizem respeito só, né, ao Vitor, assistente social, ao Rander, assistente social, mas a essa profissão e a essa categoria. E aí fortalecer as entidades que historicamente organizaram e organizam o serviço social brasileiro é fortalecer também essas lutas que a gente tem. E digo mais, digo que as nossas propostas também trazem o princípio de que a nossa luta enquanto serviço social, ainda que uma luta que aparentemente possa parecer uma luta particular de uma determinada categoria profissional, ela só vai ter sentido e força, né, a partir do momento que a gente consegue articular a nossa luta com as lutas mais gerais da classe trabalhadora, se reconhecendo enquanto classe nesse processo. Então, a todo momento, as nossas propostas, elas colocam isso, né, de fortalecer a nossa articulação com os movimentos sociais, com o movimento sindical, e aí, no conjunto Cefes-CRES, a gente tem a posição da defesa da sindicalização por ramo de atividade, da articulação com o movimento estudantil, e a Enesso já manifestou apoio à nossa chapa, a nossa articulação com a ABEPS, né, que é a entidade que hoje tem discutido a formação profissional, e a ABEPS também já fez uma carta de apoio à nossa chapa. E dizer, acho que como na política não há espaço para as neutralidades, né, e a gente a todo momento tem que se posicionar, as nossas posições sempre são tomadas de forma bastante debatida e bastante coletiva e com bastante fundamentos. A gente sabe que aqui no Espírito Santo o processo eleitoral traz uma novidade, né, que são 2 chapas em disputa, né, a gente sabe que esse processo é interessante, a gente espera que ele mobilize de fato a categoria, né, que a categoria escute as propostas das chapas, né, debata, questione e também se posicione. E com a nossa chapa do Cefes não foi diferente, a gente também discutiu e a gente gostaria de manifestar aqui nesses minutos finais o nosso apoio político, né, à chapa 1, que está em disputa aqui, é o CRES Espírito Santo, né, a gente tem 2 chapas, a chapa 1, não vou me adaptar, e a chapa 2, trabalho, união e luta, e a gente decidiu, a partir do nosso debate interno, enquanto chapa em disputa do Cefes, apoiar a chapa 1, por vários motivos. O primeiro, porque é uma chapa que também se propõe de continuidade, e a nossa avaliação é que a atual gestão do CRES foi uma gestão bastante aliada do Cefes nesses últimos anos, né? Participou dos GTs nacionais, contribuiu, representou a região Sudeste em vários momentos de encontros nacionais que a gente teve. Essa chapa que se constrói, né? Não vou me adaptar, tem uma programática semelhante à programática que a gente construiu enquanto chapa, tecendo na luta Amanhã Desejada, com a mesma direção ético-política, com a mesma direção teórica, e desde o início do processo buscou o diálogo com a nossa chapa, e a gente tem tentado construir ações juntas, estratégias juntas de campanha. Então, acho que por essas questões, né,
pela direção programática, pela direção de continuidade e a nossa avaliação positiva da atual gestão do Conselho Regional aqui no Espírito Santo, que a gente manifesta o nosso apoio à Chapa 1. Bom, acho que era isso. Mais uma vez, em nome da Chapa Tecendo na Luta Amanhã Desejada, a gente se coloca à disposição. Peço que vocês visitem o nosso blog, lá tem o programa na íntegra, tem a lista de apoiadores, tem a agenda dos eventos que a Chapa tem feito em todo o país, né? Eu cheguei hoje cedo de um debate ontem à noite em São Paulo, então a gente está em todo o país tentando aglutinar aí um número cada vez maior de assistentes sociais que possam vir tecer com a gente uma manhã desejada, livre de opressão, livre de exploração, livre do machismo, da homofobia, né? Uma manhã desejada onde as políticas sejam de fato universais, públicas e de qualidade. Então é isso. Obrigada. A gente agradece novamente a fala da Juliana e a gente convida os representantes da Chapa 1, Não Vou Me Adaptar, e da Chapa 2, Trabalho, União e Luta, para comporem a mesa para a apresentação inicial. E aí, enquanto eles compõem aqui a mesa, eu vou dar as orientações desse próximo momento. Podemos tentar, eu nem tentei. Sim, ficou legal, assim já melhorou bastante. Okay. Assim, que eu também tenho o meu, enfim. Enquanto a gente tenta resolver o problema logístico, né, do calor, eu vou dar as orientações desse próximo momento. Nesse próximo momento, cada chapa vai ter 10 minutos para fazer a exposição das suas propostas. Né? 10 minutos para a chapa 1, 10 minutos para a chapa 2. A ordem de exposição das falas, né, vai ser por sorteio. A gente trouxe aqui, né, um mecanismo ultramoderno para fazer o sorteio. E nesse momento, a gente vai destinar um espaço para aquelas pessoas que querem fazer algum questionamento, mas que não têm o hábito de usar o microfone, ou que não se sentem à vontade de usar o microfone, que elas possam fazer a sua pergunta por escrito. A Luísa vai distribuir o formuláriozinho para pergunta, e aí, a partir da fala, né, do início da fala das chapas, vocês podem depositar a sua pergunta nas urnas que estão aqui na frente da mesa, né? São 2 caixas identificadas. Então, a gente pode fazer pergunta para a chapa 1, a gente pode fazer pergunta para a chapa 2. Então, está separado aqui os locais para depósito das perguntas, ok? Então, eu vou sortear só para dizer aqui, né? Chapa 2 e chapa 1. Então, a gente vai sortear aqui o início das falas. Vamos lá. Um mecanismo super moderno. Tecnologia total. Então, a gente vai iniciar, né, esse segundo momento com a fala, né, da chapa 2. A chapa 2 tem 10 minutos. Quando tiverem faltando 3, eu sinalizo. Depois, quando tiver faltando mais 1 minuto. Ok? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Wallace. Vou levantar um pouco porque eu sou baixinho, aí eu não vou conseguir ver o pessoal lá atrás. Meu nome é Wallace, sou assistente social, trabalho hoje no Centro de Acolhimento para Dependentes Químicos do Estado do Espírito Santo e vim representando os companheiros, 18 companheiros da Chapa 2, Trabalho, União e Luta, resgatando a força das e dos assistentes sociais.
E aí a gente gostaria de trazer um pouco como que se deu essa composição da chapa 2. A princípio, foi uma construção, não iniciando a construção de uma chapa, mas sim a aglomeração de alguns profissionais que buscaram identificar quais os rumos do conselho, como que estavam sendo as ações desenvolvidas e o que a galera estava percebendo desse processo que estava se iniciando. A gente jogou alguns posts no Facebook, algumas pessoas foram comentando, e daí nós tiramos uma primeira reunião, que aí surgiu como um CRESPO base. Esse manifesto foi feito até na Universidade Federal, onde a gente quis que fosse um espaço totalmente aberto para o diálogo, e ali reunimos alguns estudantes e discutimos algumas questões que envolviam diretamente o Conselho, pensando também no futuro das eleições. E dali nós tiramos também mais umas 2 reuniões. Dessas 2 reuniões, quando finalizou a terceira, nós tivemos um indicativo de composição de uma chapa. Tivemos a participação de pessoas do Sul, pessoal também aqui de Linhares, que no momento não quiseram entrar na composição da chapa, mas que ajudaram a gente a construir desse manifesto até a composição da chapa 2. E aí é uma chapa que vem com um espírito de dar continuidade à construção histórica da nossa categoria, de ter o zelo por esse patrimônio que vem sendo construído ao longo dos 30 anos de forma crítica e que tem produzido muito efeito dentro da nossa sociedade brasileira. A gente compreende esses avanços e a gente se mantém na postura de reafirmar e de manter a luta diária para que a gente continue com um serviço social crítico e nessa perspectiva, a gente se colocou à disposição enquanto grupo, com 18 pessoas, quem dera se pudéssemos ter mais pessoas, mas a gente entende que nesse momento, essas 18 pessoas que se colocam, são pessoas que vão estar na direção, mas que também têm o pensamento de que, estando na gestão, a gente pretende fazer uma gestão compartilhada, descentralizada, onde a gente possa envolver os profissionais do Sul, do Norte, da região serrana e de todas as nossas regiões, também dentro das ações do CRES. E aí é daí que nasce a composição da nossa chapa. Estou eu aqui, estou com a professora Ana Petroneto, que também vai falar que é a nossa presidente da chapa, a nossa colega Semiramis, que também está ali hoje, eu consegui falar o nome dela, e os demais, que aí a Ana depois vai estar falando para vocês. Bom, então, gente, como o Wallace falou, nós entendemos que é extremamente positivo esse movimento de 2 chapas no nosso estado. Não é só no Espírito Santo, em vários estados brasileiros já tem 2 chapas. Acho que isso representa um amadurecimento da categoria profissional. Isso representa também uma capacidade de fazer política da profissão, de sentar, de conversar, de articular uma chapa. E isso é importante. Poderíamos ter até mais, mas, enfim, temos que sair da nossa letargia, temos que sair do nosso cotidiano e ir para a discussão, para o debate, para sentar, para pensar e para fazer uma chapa e se colocar no processo eleitoral. Foi isso que a gente fez e é isso que a gente está fazendo. A nossa proposta é contribuir para o debate, tornar o CRES ainda mais conhecido, um espaço mais participativo, mais do assistente social. Nós não vamos envolver o assistente social. O assistente social é o sujeito dessa história. Ele é o sujeito dessa história e o CRES só tem sentido se ele tiver a participação do assistente social. Senão, vira uma coisa de cúpula. Não, não pode ser. Ele tem que ter a participação dos assistentes sociais. Mas não porque a gente vai conceder, mas é porque a gente entende que o assistente social é o verdadeiro sujeito desta construção. E se a gente quer um CRES e um CEFES fortalecido, é lá na base, é lá na ponta, é lá no assistente social que está lá no seu dia a dia, implementando a política da criança, implementando as políticas públicas e trabalhando, é lá que a gente vai buscar a força das entidades, e não o contrário.
Não são as entidades que empoderam os assistentes sociais, são os assistentes sociais que empoderam as entidades. Assim é nosso entendimento. E assim a gente pretende trabalhar no CRES. Ouvindo, conversando, sentando, se reunindo, tirando da categoria e elaborando junto com ela a força política, o debate, as proposições. Temos feito muitas denúncias, muitos protestos, mas já é mais do que suficiente sair disso. E mais, fazer propostas, sentar com quem de direito, em todos os espaços onde isso é possível sentar, para conversar. Chega de uma política voltada para o adolescente em conflito com a lei do jeito que ela está sendo feita. Chega, gente, chega. O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer para fazer avançar o SUAS, né? Para fazer avançar a saúde? Como que nós vamos trabalhar? Então, acho que é isso. O assistente social é o sujeito desse processo. E é dele que a gente tem que tirar a força. E é dessa competência que ele tem, desse dia a dia na prática, desse dia a dia na militância profissional. É daí que a gente vai extrair a força das entidades. Senão fica um processo da cúpula para a base. Nós queremos fazer o contrário, é da base para a direção das entidades, né? E aí eu acho que os nossos eixos são esses. A formação é uma coisa que não tem como não se preocupar com ela. Desde 30 anos a gente se preocupa com ela, né? Discutir os rumos da formação profissional, sempre naquele projeto ético-político. E aí a gente diz assim, não achamos que no campo ético-político haja diferença entre as duas chapas. Pode haver a diferença na forma do encaminhamento, possivelmente, né? Na busca da base, na busca da categoria, no diálogo com a categoria, na capitalização, em trazer esse conhecimento que a categoria tem para fazer avançar tanto o exercício profissional, como o estágio das políticas públicas, enfim, como também as lutas profissionais. Avançar nas condições de trabalho, fortalecimento da fiscalização, mas olha, tem uma coisa que a gente tem claro, não dá para ampliar estruturas dos CRES, não dá, porque ampliar estruturas de CRES também significa ampliar aumento de mensalidade, o financiamento e a manutenção das estruturas. E essa é uma das queixas profissionais, e em torno disso a gente vai ter sempre que sentar, acredito que se sentou historicamente, e vai ter que continuar sentando para conversar a razão da reclamação, da inadimplência, do porquê as pessoas não pagam o CRES, enfim, a entidade também precisa sobreviver, mas toda ampliação de estrutura significa que você tem que manter a estrutura, alguém paga essa estrutura, então a gente tem que pensar muito, né? Trabalhar bastante, pensar em formas que não também exijam do profissional tanto assim a sua contribuição financeira. Política de comunicação, acho que já não tem mais sentido você ter uma política que não seja muito boa. Tem que ser com espaços no site, enquetes, consultas. Eu quero lançar um desafio. Eu me pergunto se tem sentido fazer uma assembleia de CRES. É claro que você tem que fazer, provavelmente isso está na norma, é preciso fazer. Mas como fazer isso e secundado por um processo de consulta? E porque numa assembleia, às vezes, você tem 50 profissionais. 50 profissionais é 1% do total de profissionais inscritos no CRES do Espírito Santo. Então, assim, acho que a gente tem que criar formas e maneiras de mobilizar, consultar, saber o que a categoria pensa, elaborar junto propostas, para aí sim se colocar num plano nacional. E
Concordo também que seguridade tem que ser ampla, vamos, claro, nos envolver com movimentos sociais, sempre fizemos, sempre faremos, esse é o nosso horizonte, assim a gente entende que é por aí que passam as mudanças. No mais, assim, a gente agradece imensamente a todos que vieram, aos colegas da outra chapa. Estamos entendendo que estamos num processo democrático e estamos contribuindo para tornar o CRES conhecido, tornar o Cefes conhecido. E é muito importante que a gente discuta sempre o papel das entidades, porque elas também se constroem e se reconstroem cotidianamente. Muito obrigada e a gente aguarda e espera o voto na chapa 2. A gente agradece a primeira manifestação, né, da chapa 2 e a gente passa para a chapa 1 para fazer suas primeiras considerações. Então, boa tarde a todos e a todas. Né? Meu nome é Vanusa e sou candidata a presidente, né, pela chapa 1, não vou me adaptar. Antes de iniciar a nossa apresentação, eu queria parabenizar aí o trabalho da comissão eleitoral. A gente sabe que todo esse trabalho é voluntário, né? E os colegas que estão aí se esforçando para fazer desse processo o mais democrático e participativo possível. Né? Quero também agradecer, né, em nome da Secretaria de Assistência de Linhares, a Gina, que é assistente social que nos recepcionou, né, e contou para nós um pouquinho da história de lutas delas aqui para conseguir esse espaço que é a Casa dos Conselhos e que a gente fica muito feliz em chegar aqui e encontrar um espaço estruturado, com condição de receber bem os usuários, né, que vêm aqui para acessar as políticas sociais, as políticas públicas. Bem, nossa chapa... ela vem de um processo de muita reflexão, né? Alguns de nós já alguns membros já participaram das outras gestões do CRES, outros não. Né? É um movimento de profissionais que aceitaram o desafio de dar sequência à organização do CRES e à organização dos assistentes sociais aqui no Espírito Santo. Não vou me adaptar, é um momento que responde, é um nome que responde a essa conjuntura em que vivemos, né? De aprofundamento, embora um discurso majoritário e governista de que estamos combatendo a pobreza, né, estamos diminuindo e erradicando a pobreza no Brasil e no nosso Estado, nós que somos assistentes sociais sabemos que não é bem aí. Né? A gente sempre fala, meu marido é economista, ele fala que eles estrupam os números para que os números digam o que eles querem. E na prática é isso. Né? Mas nós que somos assistentes sociais, que estamos nos campos profissionais, nós sabemos que não é assim. Né? A gente vive as conquistas que tivemos até hoje foi em função das duras lutas dos trabalhadores, das trabalhadoras, de todos os profissionais engajados na sociedade. Então, nesse momento de profundas contradições, de acirramento das desigualdades, nós passamos por um 2013 que demonstrou isso e entramos no ano 2014 com esse mesmo cenário, né, de movimentos que se organizam, embora podemos discutir os seus fundamentos ou não, mas é uma resposta a um tipo de sociedade que temos atualmente no nosso país, um tipo de estrutura. E quando a gente fala não vou me adaptar, né? Então nós estamos dizendo que não vamos nos adaptar à precarização da formação profissional, né? A gente tem visto aí esse crescimento exacerbado de número de assistentes sociais da nossa categoria no Brasil inteiro. Isso é muito bom para mim, isso é ótimo. Quanto mais profissionais tivermos, isso significa que a nossa categoria se fortalece, mas ao mesmo tempo isso traz um desafio enorme, né? Da qualidade desses profissionais que estão indo para o mercado, de como os nossos usuários serão atendidos, porque é isso que a gente pensa, né? Como que esses profissionais... E aí está posto um desafio para o CRES, né? Como que nós podemos contribuir para qualificar,
a formação profissional desses trabalhadores, desses assistentes sociais, e quando vem para o mercado de trabalho, como que nós podemos contribuir para que esses profissionais que já estão no mercado, né, nós possamos contribuir. Para mim, esse é o papel do CRES, né, o assistente social, que tem, muitas vezes, a única forma de cursar um curso de ensino superior é a distância, né, e como que nós podemos contribuir para a formação desse profissional que está no mercado, é um colega nosso, como que o CRES pode contribuir lá na sua formação, na faculdade e também quando ele estiver no mercado. Temos também debate sobre a questão da falta, né, de transparência e organização. É claro que eu acho que a gente sempre fala que as nossas necessidades, elas são infinitas, né? Mas a gente tem um limite. Eu acho que o grande limite do CRES é ter o seu princípio de transparência e de propiciar espaços de organização, né? Acho que é um debate que está posto, a questão da interiorização. Em Cachoeiro isso foi colocado, né? Hoje o modelo no CRES, ele tem que ser fortalecido, né? Acho que estar com as duas chapas nos deu essa possibilidade de vir para o interior, fazer o debate e ouvir isso da categoria, né? Eu acho que isso é uma oportunidade imensa que a gente está tendo de debater com a categoria. Bem, a gente tem... para mim, dois grandes desafios assim, na nossa categoria. Eu sou assistente social da CESAM, né, Companhia Espírito Santo tem Saneamento, e tenho aí lidado com muitas questões que estão postas do mercado do assistente social, né? A gente tem visto assistentes sociais sendo contratados de qualquer coisa, menos de assistente social, né? Eu tenho visto que, para quem já está no mercado, né, já tem um local de trabalho, que conseguiu acessar as 30 horas, né, porque isso é uma melhoria na qualidade de vida do assistente social enorme, mas para quem não conseguiu entrar no mercado, vai estar muito difícil de agora em diante. E isso é um desafio que está posto para o CRES, fortalecer as 30 horas, mas também discutir como que o mercado tem enfrentado isso, porque os próximos assistentes sociais que virão terão dificuldade, já estão tendo, de acessar o mercado de trabalho e ser contratado como assistente social. E isso, assim, a 30 horas é uma conquista imensa, a gente tem que batalhar por isso, né? Lá onde eu trabalho já tem 30 horas, mas só que com esse olhar, como mediar, como fiscalizar esse mercado, essas OCIPs, essas instituições que estão contratando pessoas como agente de campo, analista social, qualquer coisa, menos assistente social. Então, acho que é um desafio enorme, pensar esse futuro do profissional que está aí, quem ainda não conseguiu o seu local de trabalho e que está disputando esse mercado. Outra questão é a comunicação, né, gente? Eu acho que nós temos aí uma confusão, né, um potencial enorme de dialogarmos com os profissionais através das mídias sociais, mas às vezes as mídias mais prejudicam do que ajudam, né? Então acho que é um desafio. Nós temos diversas formas hoje já constituídas no CRES de comunicação, né? A gente tem um jornal online, a gente tem um site, a gente tem um jornal, nós temos os eventos, mas isso ainda é pouco. Nós precisamos avançar na comunicação, na interlocução, na articulação com os assistentes sociais do Estado do Espírito Santo. Acho que esses são dois grandes desafios, existem outros, mas que eu acho que é importante a gente tocar. Passar para a Camila falar um pouquinho da composição da nossa chapa. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Camila. Reforçar, dizer que para nós da Chapa 1 é um prazer estar aqui em Linhares debatendo um pouco das nossas propostas. Esse é o nosso material. Quem não recebeu ainda está disponível, acho que já chegou na residência das pessoas. Aqui tem uma parte do que é o conjunto das nossas propostas, que não se resumem a isso aqui. Nós temos a nossa página no Facebook, né, e lá a gente já disponibilizou o programa da chapa completo. Por quê? Mais do que fazer propostas, eu acho que essa chapa tem em comum também uma análise conjunta da conjuntura do Brasil e do Espírito Santo, né? Quais que têm sido os impactos dessa conjuntura para o exercício profissional e para o cotidiano e vida desses usuários que atendemos
vivemos nos dia a dia, né? Então, assim, falar um pouquinho da composição da chapa. A nossa chapa é uma chapa diversa, né? Aqui tá o Vitor, que é de Colatina, trabalha lá na assistência. Vitor, a Sabrina, que trabalha na Secretaria de Saúde. E eu, que nem me apresentei, que sou Camila, atualmente estou como professora substituta da Universidade Federal do Espírito Santo e da Faculdade Multivix. Além de nós, que estamos aqui, né, a gente tem também a Aline, que é lá de Vitória, a professora Wanda Valadão, que é professora da Universidade, o Fábio Bremencamp, que é de Cariacica, a Poliana, que é de Vila Velha, a Aniele, que atualmente está como professora da UFES, a Ana Paula, que é de Cachoeiro de Itapemirim, a Poliana, que é de Vitória, a Nara, que é da Multivix, a Sandra, que é do IFES, o Hudson de Cariacica, a Michele, que é daqui de Linhares, Silvia do INSS, a Elisângela da Salesiana e a Andréia, que é do CADH. Por que eu fiz questão de apresentar os nomes desses integrantes? E que pena que são só 18, né? Porque nesse processo de composição da chapa, inclusive, né, não deu para incluir todos os profissionais que contribuíram nesse processo de construção, porque é uma construção que é conjunta, né? Para dizer que essa chapa é uma chapa diversa, né? Diversa nas diferentes regiões do Espírito Santo, que esse é o nosso desafio, né? Como pensar a nossa profissão em todo o Estado, e diversa nas diferentes áreas de atuação do assistente social. Esse que não atua só nas políticas públicas, embora esse seja o espaço majoritário amplamente do exercício profissional. Então, como pensar também o assistente social que atua na empresa, né? Então, esse é um grande desafio. Meu tempo já esgotou, mas a gente vai para o debate e aí espero perguntas de vocês. Então, nesse segundo momento, a ideia é que cada chapa possa fazer 2 perguntas para a outra. Então, cada chapa vai ter o tempo de 1 minuto para cada pergunta. A chapa, né, que for perguntada vai ter 3 minutos para responder, e a chapa que fez a pergunta tem 2 minutos de réplica, tá? A gente, como no início a gente vai fazer o sorteio para ver quem vai iniciar fazendo a pergunta. Então, a chapa 1 começa fazendo sua pergunta, tem 1 minuto, depois a gente passa para a resposta. Bom, já que a gente está falando aí, né, de vitórias também dos assistentes sociais, eu gostaria de saber, da chapa 2, considerando que, apesar da lei que implementa as 30 horas, né, semanais do assistente social ser uma vitória da categoria, essa ainda não é uma realidade em vários municípios do Espírito Santo, o que inclui, inclusive, a nossa capital do estado, que é Vitória, né? Sendo Vitória um município referência aí para todo o estado, né, no sentido positivo, e também nesse caso das 30 horas, né, ficou como referência aí no sentido negativo, né, uma vez que muitos municípios utilizaram os pareceres adotados em Vitória, né, e os argumentos lá utilizados para não garantir essa vitória aos assistentes sociais. Em vários outros municípios do estado, de norte a sul, essa luta continua ainda, né, aberta e central para todos nós. 3 minutos para a resposta. Bom, não sei se eu posso responder por Vitória. Às 30 horas, eu acho que nós, enquanto chapa, nos colocaremos na luta das 30 horas, com certeza. Enquanto estivemos em Vitória, e falo por mim particularmente, a nossa luta foi por ampliar espaços de trabalho. E foram muitos os espaços de trabalho ampliados para o assistente social a partir do SUAS, né? Agora, na nossa secretaria, enquanto estava eu na Secretaria da Assistência, 70% dos assistentes sociais passaram a fazer 30 horas, porque eram assistentes sociais de convênios. Mas essa é uma questão federativa, que o município reivindica o direito de legislar sobre seu pessoal. Acho que nós temos que ter... E aí, assim, colegas, sinceramente, ninguém acredita em concessão.
Acreditamos em concessão, em benesse, acreditamos? Não acreditamos mais há muito tempo, mas acreditamos na luta, na participação, na luta, na mobilização, na categoria organizada, reivindicando. Acho que nisso a gente acredita. E é nisso que a gente também vai apostar e vai ajudar, e vai apoiar, e vai estar junto para estar fazendo um processo de mobilização pelas 30 horas, onde ainda não existe. E eu acho que talvez tenhamos perdido um momento histórico, que é o momento da eleição do prefeito, por exemplo, que é a hora que temos que sentar com ele e comprometê-lo com uma proposta. Mas eu acho que isso não foi feito, porque se ele tivesse sido comprometido com uma proposta das 30 horas, depois a gente cobraria, porque assim fazem os outros profissionais, né? Então, eu acho que a gente tem que... Claro que a chapa 2 está na luta, vai estar na luta, menos tempo de trabalho é qualidade de vida, com certeza, né? Vamos estar na luta e vamos estar discutindo momentos politicamente importantes de fazermos ações que possam nos levar a alcançar este objetivo. Tempo de réplica, 2 minutos. Obrigada. Bom, de fato, esse é um tema, né, que é bastante central para todos nós, porque é exatamente disso que a gente está falando, da qualidade de vida dos assistentes sociais, sendo essa uma das profissões que mais adoece os profissionais no Brasil, né? Então, reivindicar 30 horas é garantir qualidade de vida e saúde desses profissionais. O CRES vem já há algum tempo numa luta árdua com as administrações, né, no sentido de apresentar a lei, de tentar implementá-la, mas mais do que isso, apostar na organização dos profissionais, né? Foi assim em Vitória, quando o sindicato, o conselho, sentou com os profissionais para poder tentar dialogar com a gestão a implementação das 30 horas. Foi assim em vários outros municípios. Inclusive, em alguns, a vitória foi através da articulação, inclusive com a Câmara Municipal, né? Através de projeto de lei lá na Câmara, igual foi no município de Guarapari, e tivemos a oportunidade de somar essa luta. Além disso, o CRES tem constituído hoje o Observatório do Trabalho, que é uma iniciativa justamente para discutir a implementação das 30 horas e, mais do que isso, discutir também condições de trabalho, como que está a estrutura, né? Além da ampliação, queremos também essas condições de trabalho. E acho que é algo que nós precisamos centrar para além da luta, é também cobrar dessas autoridades, né? Afinal de contas, é uma lei federal, uma lei nacional. Foi realizado na eleição para prefeitos e vereadores um pacto, né, em defesa das políticas públicas, em defesa das 30 horas dos assistentes sociais, que foi remetido para vários candidatos a prefeitos do Espírito Santo e vereadores. O retorno foi um retorno bastante pequeno, né, ou seja, o que significa também, né, que de fato a organização, né, é a saída, e nos propomos aí a continuar fortalecendo essa luta, que não perdeu o tempo não. Ela está colocada e a gente precisa continuar. Agora eu passo para a chapa 2 fazer sua pergunta. 1 minuto. Bom, eu queria talvez perguntar à chapa 1, que eu acho que a gente não vai ganhar nada se a gente não sai com minhocas na cabeça, questionamentos, né? De pouco adianta o debate se a gente não faz questionamentos que são questionamentos que estão na cabeça das pessoas. Então, eu perguntaria à chapa 1, como estabelecer mecanismos de consulta antes e depois das decisões do sistema Cefes-Cres, e levar em conta o resultado destas consultas. Às vezes as pessoas, posso explicar, tem tempo? Às vezes as pessoas perguntam, Ana, mas sim, se o Cefes toma uma decisão que impacta a categoria, o sistema,
Cefes-Cres, o conjunto, toma uma decisão que impacta a categoria, não é hora dele também pensar em se ele pode instituir o referendo da categoria? Ele não pode pensar? Aí o pessoal fala, Ana, mas o Brasil, o Cefes já tem suas instituições, mas o Brasil também já tem. O Brasil tem congresso, partidos, sistema partidário, sistema eleitoral. No entanto, queremos mais democracia. Então, como podemos estabelecer mecanismos de consulta antes e depois das decisões Cefes-Cres e levar em conta as decisões da categoria? O tempo da pergunta. O tempo de resposta é 3 minutos. Bom, agradecer aí pela pergunta, de fato ela é bem relevante, né? Afinal de contas, a gente está falando de um conjunto, portanto, não é um sistema, né? O conjunto Cefes-Cres é um conjunto justamente porque tem essa ideia de debate conjunto, de articulação conjunta, né? E não de divisão aí, digamos assim, das responsabilidades. É uma construção bem coletiva. E aí eu acho que nós já temos alguns que já foram construídos no âmbito do conjunto, o que não nos diz que não precisamos ousar mais, né? Eu acho que a gente tem hoje no âmbito do CRES as comissões de trabalho organizadas aí a partir dos diferentes eixos da categoria, formação, direitos humanos, seguridade social, que tem essa dimensão, a dimensão de articular os profissionais nessas diferentes áreas. Eu acho que hoje nós já temos, né, algo que é previsto inclusive pela nossa normatização, as assembleias, que são espaços de debate e de deliberação política, e para além disso, por que não utilizar os veículos de comunicação, né? O CRES já vem fazendo há algum tempo algumas pesquisas lá no site, que é um site que precisa se modernizar, afinal de contas a dinâmica da comunicação é rápida, né, é intensa, mas eu acho que são formas importantes aí para dar conta, né, dessa consulta. Não, acho que, além disso, também fortalecer hoje o que temos. A gente tem espaços de participação, além desse que a Camila falou, as nossas assembleias. É claro que nós, e todos os espaços das comissões, mas o CRES, como todo o movimento social brasileiro e movimento participativo, enfrenta esse momento de dificuldade na mobilização, né? Então, nós vivemos isso, né? Eu trabalho com mobilização comunitária, a gente vive repensando e pensando formas de mobilizar a sociedade para que possamos discutir, né, construir os rumos do que queremos, mas é muito difícil, né? Então acho que o CRES também passa por essa mesma dificuldade. Mas é claro que acho que nós temos aí as assembleias, acho que esse movimento que se constrói em torno dessa eleição do CRES está posto. Eu espero que tenhamos um 2014 com mais assistentes sociais participando, né? A gente está vindo aqui para esse debate hoje, que a gente tem outras oportunidades de vir aqui, discutir com os profissionais e assim construir o rumo da categoria, porque não existem decisões tomadas por um grupo de capas pretas. O que existem são profissionais, assistentes sociais eleitos no processo participativo de eleição e que acumulam dentro do Cefes. É claro que quando você está lá dentro do Cefes, você tem a oportunidade a estudar, discutir temas que muitas vezes nós que estamos na base não discutimos, que estamos nos nossos campos profissionais não discutimos, né? Então, para mim é um processo natural e que eu espero que esse momento do CRES a gente possa aglutinar mais profissionais em torno do Conselho, né? Acho que é a grande oportunidade desse processo eleitoral de 2014. 2 minutos para a resposta, e a gente pede assim para tentar garantir o tempo que foi estabelecido para a gente poder garantir depois a participação da plenária, né? Não, eu talvez não quero gastar muito. Talvez a gente também tenha que desnaturalizar a pouca participação. Sair dos nossos lugares e buscar a participação. E desnaturalizar todos os movimentos sociais, realmente. Mas vamos desnaturalizar? Vamos buscar? Vamos fazer diferente?
Acho que essa é um novo questionamento que eu faço, né? Como desnaturalizar? A gente acaba naturalizando tudo. Aliás, outro dia a Aldaísa falou que nós naturalizamos a per capita. Já ficou tão natural você, né, incluir as pessoas a partir da renda, que você naturalizou perguntar qual é a renda per capita das pessoas, né? Então, vamos desnaturalizar estas e outras questões, né? Buscando, quem sabe, outros meios, outras formas, outros mecanismos, indo mais ao município, descentralizando estruturas, mas sem necessariamente criar despesas, mas muito mais descentralizando mecanismos de articulação, mais do que criar assim, qualquer possibilidade de ampliação da despesa. Obrigada. Então, vamos passar a segunda pergunta da chapa 1 para a chapa 2. Esse debate da mobilização, da participação do assistente social, ele é muito instigante, né? Porque eu acho que o sonho é o que todo mundo quer, né? Seja participação na sua comunidade, na sua entidade, enfim, eu acho que isso é uma expectativa que todos nós. E a pergunta para a chapa 2 é, diante dessa necessidade clara, né, de interiorização do CRES, de fortalecimento, né, isso apareceu muito no debate Cachoeiro, né? Qual que é a proposta da chapa 2, como que implementará a interiorização do CRES caso ganhe a eleição, né? Como se dará a interiorização, além da política do NUCRES, que é uma política do nosso Conselho Federal. 3 minutos para a resposta. Bom, discutiremos juntos, né? Como vamos fazer a mobilização? Eu tenho visto entidades que têm poucos recursos criarem figuras de articuladores regionais, porque, tipo assim, se você vai avançar, eu acho que podemos avançar no NUCRES. Essa é uma coisa já entendida, que é da estrutura do CRES, vamos avançar no CRES. Mas existe a possibilidade da figura dos articuladores regionais, que são pessoas que também movimentam, mobilizam. Para além disso, eu acho que nós vamos intensificar os encontros com a categoria, porque nós queremos intensificar a participação da representação do CRES, por reconhecer que ela é importante, por reconhecer até que a sociedade quer a participação do CRES nos conselhos e reconhece a importância desta participação, porque na hora que o CRES vai participar de um conselho, significa que geralmente é um profissional que conhece a política, tem esclarecimento, então ele vai contribuir. Então, a nossa proposta é de valorizar bastante, tentar criar formas de que os profissionais participem como representantes do CRES lá no município, nos conselhos. Vamos ver como vamos criar para não gerar problemas e dificuldades por conta de vínculos de trabalho. Mas, por outro lado, não é uma participação, assim, aleatória, mas é uma participação dentro do projeto ético-político da profissão. Por exemplo, nós queremos que os assistentes sociais participem para ampliar a participação do usuário nos conselhos. Essa é uma proposta que se tem, né? Como nós vamos garantir a participação dos usuários? Porque muitas vezes os conselhos são lugares de muitos técnicos, poucos usuários. Então, como que o assistente social pode ajudar? Mas assim, por meio de encontros, nós sabemos fazer isso, encontros, conversas, reuniões descentralizadas, o próprio site, enquetes, né? Vamos perguntar às pessoas se elas não são a história do sindicato. Nós vamos discutir isso.
já está discutido, mas nada é eterno na história. Tudo tem que ser discutido e rediscutido, repensado. Sabe o que um assistente social me disse ontem, lá da Serra? Falou assim: Ana, eu me sinto diluída. Eu achei tão interessante a expressão, botei entre aspas, eu me sinto diluída. Eu perdi a identidade profissional, eu estou diluída, assim, entendeu? Então, acho que nós temos que fazer o debate e intensificar a discussão, porque é disso que vão nascer ideias, propostas e sugestões. 2 minutos de réplica. Então, a proposta da Chapa 1, né, é realizar, e isso está no nosso jornal, no nosso programa, o CRES itinerante. Então, realizar atividades, né, também no CRES. Além das reuniões que acontecem periodicamente, é fazer o CRES itinerante. Também é fazer com que, já é uma demanda dos assistentes sociais, que as reuniões no CRES também sejam na forma de rodízio, que não aconteça somente em um município, que é muito difícil o deslocamento de um município do interior para o outro. Então, a proposta da nossa chapa é que as reuniões do NUCRES, elas também passem a ser itinerantes, além do NUCRES, que ocorram atividades do CRES também itinerantes. Né? Isso é uma proposta concreta que está colocada. E em relação também à questão o Cefes já está pautado no descentralizado, que vai ocorrer aqui no Espírito Santo esse ano, né, no início do segundo semestre de 2014, e nós vamos discutir uma política pro conjunto Cefes, CRES, do NUCRES, porque hoje acontece de várias formas, né? Cada um CRES acaba fazendo de uma forma diferente. É claro que cada estado realmente tem uma especificidade, mas é importante o Cefes também, o conjunto, avançar nesse sentido da interiorização, que não seja uma nova, existem propostas que seja uma nova regional, né, como tem alguns estados que têm as seções do CRES, né, mas esse não é o debate que existe, tem que ter um mínimo de profissionais. Se nossa categoria fosse maior no estado, nós poderíamos ter seccionais, mas o nosso número não permite. Então, o debate é como ter a interiorização, não tendo a seccional, pois não temos um número suficiente, mas ter o CRES interiorizado, né? Como que efetivamente nós podemos fortalecer o NUCRES de forma que envolva o conjunto dos profissionais que estão no interior do estado. Então, eu pergunto à Chapa 1, como que ela pretende dar visibilidade e transparência à gestão financeira do CRES? 3 minutos. Na verdade, né, essa questão da gestão da transparência, isso é mais do que uma proposta de chapa, na verdade, isso tem que ser uma obrigação de todos nós. Né? Já está em vigência aí, desde 2011, uma lei que vai prever a transparência nos diferentes órgãos aí, né, públicos, autarquias públicas, fundações públicas, empresas públicas. Portanto, o CRES já vem cumprindo, desde o ano passado, a prestação de contas públicas. Lá no site já está disponibilizado os salários dos funcionários, quanto cada um ganha. Quem quiser saber quanto a Luísa que está ali ganha, basta ir lá no site que já está disponibilizado. Além disso, é disponibilizado também já no site quanto que o CRES gasta mensalmente com despesas de folha de pagamento, que hoje é a maior despesa do Conselho. Para vocês terem ideia, aproximadamente R$33 mil mensais é o valor da folha de pagamento do nosso Conselho. Né? Aproximadamente R$33 mil mensais é o valor dessa folha de pagamento do Conselho, que sem dúvida é a maior despesa hoje do CRES e de todos os conselhos do Brasil de maneira geral. Então isso já está disponibilizado no site. Né? Para além disso, eu acho que prestação de contas financeira, que já é disponibilizada
disponibilizada, precisamos manter e enviar também essa prestação de contas, né, aí no jornal, para que os profissionais tenham acesso a isso. Quanto que é arrecadado, né? Afinal de contas, o CRES sobrevive a partir do pagamento das famosas anuidades que chegam lá na nossa casa todo início de ano, né? Então, todas as despesas, inclusive essa despesa aí do processo eleitoral, né, desse deslocamento e das atividades do conjunto de maneira geral, são custeadas com esse valor da anuidade, né? Então, eu acho que é dar publicidade ainda mais, porque hoje já é dado, né? Afinal de contas, esse é um compromisso não só da nossa chapa, imagino que da chapa 2 também, porque esse é um compromisso de todas as autarquias públicas que precisam fazer cumprir essa lei, que é a Lei 12.527, né, que vem justamente prezando aí pela transparência do recurso público, sendo o recurso dos assistentes sociais. Os assistentes sociais também precisam saber de que maneira e como esse recurso é empregado. Só acho que para clarear um pouco, né, hoje todo o processo de aquisição de serviços dentro do CRES, aquisição de serviços e materiais, tudo já é por processo licitatório, né? Então, isso já é um grande avanço. Pode parecer para alguns que é uma burocracia, licitação, às vezes é mais fácil você fazer um convênio, mas o CRES, o Cefet, todo mundo licita tudo. Então, isso dá uma transparência por si só e uma legitimidade ao processo, né? Acho que isso é importante. O CRES tem um técnico, um contador que está à disposição, que faz todo esse trabalho. A nossa chapa também tem uma série de propostas na área administrativa financeira, que é de qualificar a gestão com sistemas de informação, né? Depois a gente pode falar um pouco mais. 2 minutos para réplica. Bom, gente, a questão da transparência é um compromisso que a gente assumiu desde o início de composição da nossa chapa, justamente por entender que a gente tem que dar uma devolutiva aos profissionais que muitas das vezes têm dificuldade de acessar as informações. E aí a gente entende que realmente a transparência não só do recurso público, do recurso que sai das nossas anuidades, que às vezes não, grande maioria vem sendo pagas com sacrifício de salário de R$900 mensais. E aí a visibilidade, a transparência que a gente também, dentro da chapa, assume o compromisso, é de manter essa comunicação com os assistentes sociais, pensar de uma forma por e-mail, seja por formas de boletins, seja por forma do próprio site, mas aí pensar também que a estrutura do site, ela precisa ser melhorada, precisa de ser mais atrativa, ela precisa de ir ao encontro das necessidades dos nossos profissionais para de fato a gente conseguir fazer uma gestão, esse negócio de 1 minuto quebra a gente, transparente. Mas você quer falar? Não. E aí, diante disso, é o compromisso que a gente tem de todas as nossas ações, não só financeiramente, mas sejam as ações políticas, as ações financeiras, as ações do dia a dia, tentar dar uma transparência maior possível e que essas informações cheguem até os nossos profissionais. Então, a gente agradece. Essa próxima etapa, deixa eu só passar o fio aqui para eu poder puxar o microfone. É o momento que vocês vão ter para fazer os seus questionamentos, suas perguntas, né? E ao final desse bloco, quem não tem muita familiaridade com o microfone, tem o tempo até o final desse bloco para colocar sua pergunta aqui nas caixinhas que estão aqui na frente. A gente vai destinar 4 perguntas para cada chapa e a gente pede que o profissional que tem interesse em fazer o seu questionamento, ele se identifique, né, diga seu nome, local de atuação e a gente vai sortear, como a gente fez nos outros blocos, a gente vai sortear para saber quem é a chapa que vai receber a primeira pergunta, ok? Então, a gente vai iniciar os questionamentos para a chapa 1. Então, quem tiver alguma pergunta para a chapa 1, pode vir aqui na frente, utilizar seu tempo de 1 minuto, se identificando.
Oi? Pode ser no final, então? No final, nas considerações? Então, 1 minuto, pode ser? Você se identifica para a gente, por favor? Quem sou eu? Não, mas é bom que a gente está filmando, tem que né, fazer o registro direitinho. Bom, gente, boa tarde. Para mim é uma grande satisfação estar, em primeiro lugar, aqui em Linhares, que eu já tenho estado aqui por muito tempo, né? Segundo, estar revendo Janaína, minha ex-orientanda, Vanusa, lembra que foi eu que orientei seu TCC? Né? O Wallace, meu lindinho ali, e todos os outros aqui que passaram pela minha vida e construíram a minha história. Eu só tenho que agradecer a vocês. Se eu sou o que eu sou hoje, eu só tenho que agradecer a vocês que construíram a minha história junto comigo, porque senão não seria ninguém. Só uma pessoa comum, e nós não somos comuns. Nós somos assistentes sociais. Nós temos uma história de luta, uma história de defesa de direitos, uma história de posicionamento. E isto eu acho extremamente importante. Eu quero dizer para as duas chapas que eu estou muito feliz, mas muito feliz ao fazer 60 anos e ir buscar a minha carteirinha de idoso, depois do dia 6 de abril, e dar de cara com o processo eleitoral efervescendo. O que me faz sair do meu trabalho às 3h30 da tarde e vir rever vocês e ouvir as chapas. Eu acho isso fantástico. É um retomar de uma história que a gente tinha perdido. É uma defesa única, ímpar de nós, assistentes sociais, de nós, da nossa categoria, de nós, dos nossos órgãos de representação. Eu, particularmente, hoje trabalho como consultora, né? Já trabalhei na área de educação, a minha história de vida foi construída na UFES, depois construímos a EMESCAN com um grupo, e construímos uma graduação, construímos um mestrado, fizemos parte da equipe que coordenou, e negócio é bom quando é bom para dois, começou a ficar bom para um só, a gente pediu para sair. Tá certo? E a história começou de novo quando eu assumi a fazer consultoria municipal, estadual, federal e internacional. Desci aos municípios para ajudar a reconstruir isto que se chama educação. Especialmente educação de qualidade. E isto foi o que eu vim falar aqui. Eu quero parabenizar este momento histórico. E não vejo nenhuma grande diferença nas questões colocadas pelas duas chapas, em nome daquilo que a gente preza, que é serviço social, luta por nossos direitos e por direitos que estão por não acontecer e garantir aqueles que estão não sendo preservados por aí. Quero parabenizar a Ana pela sua coragem de retomar isso, a Vanusa também pela sua coragem e a todo mundo que caminhar, e vamos nós, vamos às urnas, vamos decidir e vamos reconstruir o nosso CRES. Você acabou não se apresentando, né? Porque a gente agradece a contribuição. É porque ela começou aos 21, é sim. Vai ter uns 60, eu comecei aos 21. É isso aí. Renovando a cada mês, né? Então a gente agradece a contribuição, né? Dizer que é muito importante ter alguém que também contribuiu com as nossas histórias, né? Tá neste momento. E agora poder dizer, né, depois de tantos anos, que somos colegas nessa trajetória, né? E aí a gente retoma e abre novamente. Eu queria fazer uma proposta, assim. Em Cachoeiro, a gente inicialmente tinha feito esse modelo de fazer
pergunta para uma chapa, pergunta para outra chapa. E aí a gente chegou à conclusão que seria melhor assim, quem tiver algum questionamento, que faça o seu questionamento em 1 minuto, e aí a gente dá o tempo de resposta da mesma pergunta para as duas chapas. E eu queria consultar esta plenária, né? Por quê? Porque as regras do debate a gente acordou anteriormente com as chapas. E aí, assim, já que a gente está mudando uma regra, e a gente está numa plenária que eu entendo que é maior, né, do que a comissão, eu queria consultar se o plenário acha que isso é mais interessante, e a gente conduz dessa forma. A gente abre, as pessoas fazem os questionamentos e a gente passa para a resposta das duas chapas. Pode ser assim? Então tá, alguém tem algum questionamento? Rander? Pergunta aqui no microfone. Enquanto isso, quem não tiver coragem de pegar o microfone, pode escrever sua pergunta e colocar aqui nas nossas urnas. Rander, você se identifica, por favor? Pessoal, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Meu nome é Rander, sou assistente social do Centro de Referência da Juventude de Colatina. Tenho 1 minuto para a pergunta. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer ia colocar alguns pontos para que talvez as duas chapas pudessem, né, se colocar em relação ao posicionamento em relação a essas questões. Vou tentar ser breve, tentar falar em apenas 1 minuto. Algumas questões que nós visualizamos dentro do Espírito Santo, chegar para cá para não ficar na frente de ninguém. Algumas questões que nós visualizamos aqui no Espírito Santo, até mesmo em diálogos com os companheiros de trabalho e até mesmo na própria página do Facebook que tem dos assistentes sociais capixabas, que acabam tornando tanto vários diálogos com a categoria, como a própria página no Face, mais um muro de lamentação de várias reclamações, várias questões dos profissionais que são colocados, mas, na verdade, colocações de inúmeros colegas nunca são realmente postas para o Conselho ou postas realmente em espaços de discussão e deliberação. Essas questões, inclusive, que aparecem no próprio Facebook, nunca são questões que as pessoas chegam e colocam para o próprio Conselho. Muitas vezes são pessoas que até mesmo não participam do próprio Conselho por não se sentirem pertencentes a essa instituição, ao nosso CRES e o Cefes. Então, eu gostaria de saber, em relação às duas chapas, falarem um pouco, né, sobre essa questão desse processo e se elas pensam em alguma coisa, alguma estratégia para poder trazer de volta esses companheiros, né? Eu sei que a gente não fomenta um sentimento de pertencimento nos companheiros, mas se há alguma estratégia, alguma campanha, alguma coisa que eles pensem que possa ser feito para que a gente consiga trazer esses colegas para dentro do espaço de discussão mesmo, que são as assembleias, são os espaços legítimos de discussão do conjunto Cefes-CRES e nos encontros Cefes-CRES. Em relação a essa questão... Já acabou? Tinha mais... Vocês permitem? Posso? Não, a questão é que se tivesse outras pessoas, a gente tem que limitar o tempo para proporcionar outras pessoas falarem. Essa é a preocupação. Tem mais uma pessoa escrita, então a gente vai dar mais um tempo para ele concluir e abre para você fazer sua pergunta. E a outra questão também é uma questão que foi até discutida na última assembleia do CRES, que é a questão dos companheiros inadimplentes, que daí também é outra questão que esbarra também na questão do não pertencimento ao Conselho. Muitos companheiros não pagam as suas anuidades, até mesmo por não reconhecerem a legitimidade do Conselho. Não estão convencidos dessa questão da importância e legitimidade desse Conselho de categoria. E a questão da inadimplência, que em alguns estados os colegas que estão inadimplentes têm o seu registro suspenso, coisa que não acontece aqui no Espírito Santo, haja visto que tem um entendimento dentro da categoria, até mesmo dentro da atual diretoria do Conselho, de não penalizar os colegas, visto que isso, na verdade, é uma questão de convencimento e mais um debate político do que simplesmente uma questão de punir os outros colegas de trabalho. E a outra questão também que existe uma proposta que já conversei com vários colegas, alguns companheiros também que estão hoje compondo as duas chapas, a questão da possibilidade da gente transformar, em vez de nós termos 2 no CRES no Espírito Santo, passarmos para 4 no CRES. Um no CRES Norte, um Noroeste, um Serrano, na região serrana e um no Sul.
Porque para a gente que está trabalhando no interior, é mais fácil, às vezes, a gente ir para Vitória fazendo discussão em Vitória do que, por exemplo, a gente que está em Colatina vir aqui em Linhares ou em São Mateus poder fazer alguma discussão. Acaba sendo muito mais penoso para a gente que tem alguns municípios do interior. Aí só essas questões que gostaria de colocar, né, para as duas chapas. Aí eu queria consultar para a gente poder encaminhar da melhor forma, tá? Tem mais uma pessoa inscrita. A gente responde essas perguntas ou a gente já abre para o colega fazer as perguntas dele e aí depois a gente dá um tempo maior para cada chapa fazer as respostas. Ele faz o questionamento, aí depois a gente dá um tempo maior, né, de tipo uns 10 minutos para cada chapa fazer suas respostas. Acho que fica melhor assim, né? Gostaria de agradecer esse momento, né, e onde eu me sinto muito feliz por estar compartilhando aqui alguns profissionais que eu não conheço e alguns profissionais também que participaram da minha formação, né. Meu nome é Silas, sou assistente social aqui em Linhares e atuo junto a um projeto, né, que contempla crianças e adolescentes. A minha pergunta, ela é direcionada, na verdade, às duas chapas, né? Não assim querendo favorecer a chapa 2, pela questão da Ana Petroneto ter gerido uma pasta em Vitória durante um bom tempo, né? Dois mandatos, e ela já tem um conhecimento referente a essa questão que eu vou fazer. Eu gostaria de saber como é que as duas chapas vão se posicionar junto a essa questão do sucateamento e da precarização do trabalho do assistente social no mercado de trabalho, promovido pelas OCIPs, né? Você vê a contratação de integrador social, de analista social, de educador social, em muitos espaços onde poderia estar um profissional de assistência, né, que tem um olhar diferenciado, além do senso comum. Eu gostaria que essas duas chapas fizessem assim, uma reflexão para nós, o que a gente poderia estar trabalhando para evitar esse tipo de, vamos dizer, de assédio, né? Até o estudante, né, de serviço social nas academias, já que muitas OCIPs, eles até colocam assim que o profissional, o estudante, se estiver no 3º, 4º, 5º período, né, em psicologia e também em serviço social, ele tem assim, uma certa vantagem na contratação. E como eu falei assim, que eu não estava direcionando essa pergunta à Ana Petroneto, porque ela participou de muita contratação de OCIPs, ali na Prefeitura de Vitória, que é uma referência para todos os nossos municípios, né? E muito obrigado. A gente agradece e passa a palavra a Juliana e em seguida a gente passa as respostas das chapas. Bom, eu também tenho duas questões. Uma vai ao encontro do que o colega acabou de colocar, né? Acho que quando foi dito aqui que sobre a ampliação do mercado de trabalho e sobre o fato de que na Prefeitura da capital 70% dos profissionais já faziam 30 horas porque eram contratados, né, por outra via que não havia do concurso público. Eu fiquei bastante assustada que 70% é um número bastante alto, né, se a gente pensar o universo de profissionais assistentes sociais, e 70% estavam em contratos precarizados. A tendência que a gente tem visto, e os estudos mostram isso, é que a ampliação do mercado de trabalho, não só para os assistentes sociais, mas para a classe em geral, mas a gente está aqui falando do serviço social, tem acontecido, mas tem acontecido de forma precarizada, né? E queria relacionar isso com o compromisso ético que temos com a qualidade dos serviços prestados à população. Como que não ter condições de trabalho... como que não ter condições de trabalho se relaciona com isso. Então, como que as chapas, o que as chapas propõem de enfrentamento, né, junto à categoria sobre essa questão. E a segunda, muito rapidinho. Rapidinho é ruim que a gente não contextualiza. Mas a gente sabe de uma reatualização do conservadorismo na sociedade e na nossa profissão, né? Uma postagem no Facebook do Cefes, o Cefes se posicionando contra a redução da idade penal, gerou uma série de comentários
comentários falando do absurdo que era o Cefes ter esse tipo de posição. Né, comentários de assistentes sociais. Então, acho que as chapas também poderiam, porque essa é a proposta de consultar para tomar as decisões, né, do conjunto, como seria isso também diante de posturas bastante conservadoras que, infelizmente, a gente tem presenciado na categoria. Então, como a gente acordou, então as chapas vão ter 10 minutos para fazer suas considerações. E como a gente já tinha sorteado antes, então vai iniciar pela resposta, né, a chapa 1, e depois a gente passa para a chapa 2, para em seguida passar as perguntas por escrito, ok? Quando tiver faltando 3 minutos, eu aviso, depois 1 minuto. Mais pela gente? Tá. Então, essa questão, o Rander, né, a questão de envolver a base. Eu sou muito, até pela minha experiência profissional, muito a favor do CRES utilizar mais as mídias sociais. E aí eu conheço o grupo dos assistentes sociais lá. Cadê o Rander? Né, eu também estou nele, mas eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade de captar a demanda desse assistente social. Mas a gente não pode tratar essas insatisfações na mídia social, no grupo, no Facebook. Então, assim, eu acho que a grande oportunidade é a gente saber o que os profissionais querem tratar com o CRES. Eu acho que tem que tratar. E aí eu acho que tem algumas ferramentas, né? Criar uma página, um personagem oficial do CRES no Facebook e interagir nesse sentido, de captar a demanda e trazer para tratar dentro do CRES. Porque ninguém consegue tratar uma demanda de insatisfação de um assistente social no aberto para abrindo posts, né? Aí vai lá aquele monte de post e ninguém responde. Então, assim, na minha experiência, eu lido com isso no meu cotidiano profissional, a gente utiliza a mídia social dessa forma. Capta a demanda e trata diretamente com esse assistente social. Acho que isso é uma ótima oportunidade e é uma das propostas que a gente tem da Chapa 1, de realmente tratar com as mídias sociais. E além de fortalecer esses canais, né, de chegar mais perto, através do Nucres, e aí já foi você mesmo sugeriu, existe uma proposta nossa que é de criar um Nucres na região noroeste, né, porque realmente é distante, os dois Nucres não atendem, né, e a ideia é realmente da gente construir um. Eu acho que a partir dessa sugestão é a gente avaliar a real condição de criar mais 2 e transformar em 4 Nucres, não é nenhum impeditivo nesse sentido da gente estar criando outros 2 no CRES. Em relação à questão da inadimplência, né, eu lido com isso também onde eu trabalho, né? Acho que a inadimplência ela tem 2 viés. Um é realmente aquele profissional que está desempregado. A Visa com 5, aquele que eu vou dividir com a Camila, é aquele profissional que está desempregado, ele não tem condição de pagar a sua anuidade. E existe aquele profissional que não paga por uma posição política. E aí, o que na minha avaliação tem que existir? O conselho é uma obrigação você pagar a unidade, a condição para o seu exercício legal da profissão, né? Então não é optativo, né? É obrigação. Na minha avaliação, quem faz isso por posição política está enfraquecendo não a gestão que está lá, está enfraquecendo a nossa entidade, que a anuidade ela possibilita ter mais no CRES, possibilita ter mais curso ética em movimento, possibilita ter ter um site melhor, possibilita uma série de coisas. E quem não paga está boicotando a nossa organização do assistente social, né, enquanto categoria, já que o nosso papel não é de sindicato. Mas, enfim, eu acho que é uma postura política e que a gente lida com esses profissionais que não pagam a anuidade. Existe também uma política do Cefes já de anuidade. Hoje, até discutimos isso agora, essa questão da suspensão, né, não é um consenso essa questão da suspensão do registro, exatamente porque é isso, você não tem como diferenciar se aquele profissional tem ou não como pagar a sua unidade, você pode estar prejudicando a atuação de um profissional que por uma situação ou outra não está pagando essa anuidade. Então, é uma questão, é uma reflexão que se tem, tá, Rander? Essa questão de suspensão ou não do registro. Eu vou deixar as outras aí da Juliane. Eu só queria falar essa questão das OCIPs, né? Esses dias nós estávamos num debate com uma pessoa do Banco Mundial e uma OCIP queria concorrer numa licitação da
CESAM. Na CESAM, tecnicamente, a gente bateu o pé. Não existe nenhum convênio na CESAM. A política de saneamento não se dá por convênio. Ela é de responsabilidade do Estado e você passa por um processo de licitação para contratar empresas que executam. Mas o controle do saneamento é do Estado. Então, quando quiseram entrar com os convênios e uma OCIP queria, a primeira coisa que uma pessoa que veio, um consultor, perguntou assim, mas quem é a sociedade civil que está do outro lado? Porque uma OCIP ela deve representar o anseio da sociedade civil, de um grupo organizado. E não existe. A OCIPs, a AOS, essas várias modalidades de instituições que existem, né, assim como cooperativas, se você for estudar o estatuto de várias, é uma forma precarizada mesmo de você prestar serviço para o Estado, diminuir pagamento de impostos e inserir, sobretudo, a questão, tirar do Estado a questão do Estado laico, né? Porque você tem aí muitas organizações, OCIPs, que são vinculadas, e eu acho que isso é um dos maiores prejuízos que a gente tem, você vincular a política de assistência à questão religiosa, né? Eu acho que isso é um prejuízo enorme para tudo que a gente sempre defendeu de política de assistência social. Quantos minutos eu tenho? 5. Então, só para poder tentar também responder algumas coisas que foram colocadas, né? Como se aproximar dos profissionais, e essa ideia um pouco do CREAS de base, né? O CREAS de base, eu acho que significa também participar exatamente, Wander, desses espaços que você menciona, né? Então, quer dizer, participar do CREAS não é só participar da eleição, naturalmente, é acompanhar esse conjunto, as suas iniciativas, as suas atividades, para a partir disso, sim, a gente ter condições de pautar, inclusive, aonde precisa, né, melhorar, para onde se amplia, como que é necessário avançar, né? Então, quando a gente fala do conjunto Cefes-CREAS, a gente está falando disso, de um conjunto que pressupõe gestão, mas que necessariamente pressupõe a base ocupando esses espaços, que é o espaço do Conselho. Nós já temos alguns dos espaços previstos, né? Eu acho que não queremos aqui inventar a roda, o que não significa que não podemos inovar, como, por exemplo, Vanusa menciona, adotar novas tecnologias, já que estão à nossa disposição, por que não? Né? E, para além disso, fortalecer os espaços que já existem, eu mencionei alguns, as assembleias, as comissões, né? Entre outros, como os NUCRES, por exemplo. Sobre essa questão da inadimplência, que foi perguntado, isso apareceu também em Cachoeiro, né? Eu acho que a tendência é aparecer em todos os debates. Por quê? Porque a gente está falando de uma categoria que sobrevive, né, o seu conselho, a sua entidade, a partir dessa contribuição dos assistentes sociais. 30%, sem dúvida, para nós, né, é um percentual alto, mas se comparado aí a outras categorias profissionais, não é um percentual tão alto assim. A gente tem outros conselhos com percentuais bem mais altos que os nossos, né, o que nos faz repensar. O Conselho já está implementando uma pesquisa para conhecer o perfil dos inadimplentes. Ou seja, quem são esses profissionais que estão inadimplentes? Por que motivo? São condições? É a precarização do trabalho? É repúdio político à gestão? A ideia é, a partir dessa pesquisa, conhecer mais esse perfil. Esse perfil vai ser traçado pelo conjunto, portanto, é uma iniciativa do CREAS, dos CREAS do Brasil e do Cefes, né? Para além disso, foi constituído, né, tem um GT de inadimplência que justamente prevê pensar iniciativas nessa área. No ano passado foi realizado aí uma campanha, né, inclusive isentando de juros aí profissionais que quisessem colocar as suas inadimplências aí em dia. Nós particularmente somos contrário a iniciativas de alguns CREAS, por exemplo, como essas de suspensão do registro, porque achamos que isso, né, não necessariamente resolve essa questão. Sobre a questão que a Juliana mencionou das condições de trabalho, fala-se muito que o governo federal ampliou recursos para a política de assistência, né? E aonde que está esse recurso? Portanto, o que a gente identifica
hoje é a precarização desses espaços de trabalho. A gente tem dialogado com profissionais que dizem, por exemplo, que não tem espaço para atendimento, como prevê a nossa resolução 493, que vai dispor sobre as condições éticas e técnicas de trabalho. Na ausência de sala inadequada para atendimento, na perspectiva de garantir sigilo, que é um direito do usuário e uma obrigação do assistente social, muitas vezes o que o profissional faz? Atende debaixo da árvore que fica na frente do CRAS ou no fundo do CREAS, na perspectiva de garantir. A gente verifica o quê? Espaços de trabalho sem iluminação, sem possibilidade de guarda de material técnico sigiloso. E aí, né, a produção do nosso material é algo valoroso para a vida desse usuário, para o nosso exercício profissional. Então, espaços que sequer possibilitam a guarda desse material que é produzido e que muitas vezes tem ali relatos de vida desse usuário, né? Então, sem dúvida, a nossa luta deve continuar em torno de garantir as condições de trabalho, né, que já é prevista na resolução 493 e que é uma resolução aliada. Aliada porque se eu tenho a gestão lá no meu município, que muitas vezes diz, não, eu não vou garantir sala para assistente social, porque assistente social está querendo luxo demais, o que o profissional pode fazer? Dialogar com o gestor a partir dessa resolução. Olha aqui está dizendo a necessidade de, no meu exercício profissional, eu garantir o sigilo. Bom, o tempo é curto, não dá para falar outras coisas aí. Então, a gente vai passar para a chapa 2, né, fazer suas considerações, 10 minutos. Então, gente, eu acho que várias coisas. Acho que os assistentes sociais, e aí eu diria os CEFES, porque ele atua nas instâncias mais lá em cima, né? Mais acima e não muito perto do cotidiano da gente. Mas eu acho que a gente precisa discutir a lei de responsabilidade fiscal, que nos limita, que nos impede de avançar na política, no caso da assistência social. Qual que é a política que avança do ponto de vista de ter toda a sua equipe efetiva? A de saúde e educação. O que resta para assistência? Convênios, com entidades e organizações de assistência social, não com OCIPs. OCIPs são contratos lá, talvez, né? Mas nós não fazemos no âmbito da assistência. A gente trabalha. Aqui também tem um outro risco. Todas as entidades de assistência social, em geral, são ligadas a grandes igrejas que colocam, às vezes, em risco o princípio da laicidade do Estado. Isso é um fato. E isso nos obriga a nos tornar vigilantes todos os dias, a acompanhar esse debate, esta coisa que está acontecendo. Mas é preciso discutir o limite da lei de responsabilidade fiscal, porque ela nos limita. E mais, por exemplo, assistente social não entra na assistência para ficar, entra para sair. É justo e é legítimo, porque eles fazem concurso imediatamente. É uma rotatividade imensa no campo da política pública de assistência social, a rotatividade dos assistentes sociais, porque buscam o Ministério Público, porque buscam o Poder Judiciário, porque buscam a própria Secretaria de Saúde, que tem melhores condições. Resultado: a assistência social dificilmente reúne força política para fazer conquistas do ponto de vista do plano de cargos e salários. A gente tem algumas dificuldades. Então, eu acho, e digo mesmo, se não discutimos os limites que a lei de responsabilidade fiscal impõe às prefeituras, não há muita saída para a assistência social. A saída é fazer via convênio, porque convênio não entra no cálculo da lei de responsabilidade fiscal, cujo limite prudencial é 50% do seu orçamento para pessoal. Então, acho que a gente tem que fazer o avanço na discussão. Não adianta, eu não faço milagre. Eu conheço secretarias, todas foram obrigadas, no fim do ano, a sair, tirar o quadro de pessoal seu próprio, era temporário, é verdade, e aí para um convênio, porque o limite da lei de responsabilidade fiscal do município estava além do estabelecido em lei. Agora, então, nós não contratamos OCIPs, no caso da assistência, né? Acho que
Acho que temos que lutar por concursos, temos feito essa luta, fortalecer o Fórum de Trabalhadores das várias políticas, que também eu acho que é muito importante, porque é uma força política. Os técnicos não têm noção da força política que eles têm, mas têm muita força política. Os trabalhadores têm muita força e podem se colocar mais na defesa, no avanço da política, né? Eu acho que o CRES pode fortalecer esses fóruns de trabalhadores, né, promover encontros com eles, conversar, para poder fazer avanços lá nas regiões, no estado e tal. Acho que nós podemos ter, talvez, 6 no CRES. Por que eu falo isso? Porque eu acho que poderia acompanhar a regionalização da política de assistência social. Por quê? Porque eu acho que os NUCRES podem ser interlocutores com os polos regionais das políticas de assistência, no caso das políticas de assistência, né, que são 6 polos regionais. Ajuda e fortalece o diálogo, a interlocução com o poder público acerca da política social. Acho que talvez pudéssemos pensar que um dia o CRES pudesse ter o poder de interditar instituições. Poderíamos pensar nessa possibilidade? Bom, o Conselho de Medicina vai lá no hospital e interdita. Interdita? Ou não? Vai lá no hospital, na Santa Casa, está ruim demais, fechou a enfermaria. O CRES, algum dia, vai lá no CRAS, acho que está muito ruim demais, o usuário está sendo obrigado a falar tudo. Gente, isso é tão velho na assistência social como sou eu, como assistente social, né? É tão velho no serviço social como eu sou, né? Mas, assim, então eu acho que, assim, quem sabe que o CRES pode... E eu acho que a gente tem que criar estratégias. Quando a gente era da ABS, a gente era taxado como paquidérmico. O Brasil ainda não tinha internet, porque a ABS era lenta, pesada, o Brasil inteiro. Acho que hoje temos esses mecanismos. Além do mais, temos, quem sabe, uma forma de fazer pesquisa, ação. Se a gente encontra quem queira nos assessorar, mas a forma pesquisa, ação, ela é um bom instrumento de mobilização, de construção coletiva, de alternativas, de pensar. Eu acho que nós já tínhamos que ter na mão um levantamento das razões da inadimplência, o que é que o profissional fala, por que é que os profissionais querem tanto o sindicato, o que é que eles falam, como é que eles representam, quais são as representações que eles têm, por que é que eles querem, e o que é que nós não estamos respondendo. Podemos conversar sobre as anuidades. Pode fazer anuidade por faixa salarial? É possível? Não é possível? O CRES esclarece qual é o mecanismo, qual é a resolução através da qual que regula a questão da anuidade. Não sei, eu acho que nós temos que conversar, esclarecer e esclarecer. Não há outra alternativa senão conversar, 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 esclarecer, discutir e propor. Fazer. Então, em relação ao que o Rander toca da mobilização, eu acho que, assim, tenho certeza que ela parte também da questão da nossa formação profissional, que quando eu era da BEPS, representante discente, nós sentíamos muitas dificuldades dos estudantes de assumirem, não deles assumirem, até mesmo das instituições de ensino, permitirem a dimensão política da nossa formação profissional. E aí a gente vê esse esvaziamento das nossas instituições, até mesmo enquanto estudante, que era um sacrifício montar uma chapa de centro acadêmico. Ter 2 chapas, então, era como hoje está tendo aqui esse momento. E aí, assim, eu acho que traz muito disso, dessa precarização dessa nossa formação. Eu acho, assim, essa precarização que traz pontos negativos, como a questão dessa mobilização, que eu acho que a gente dificilmente é discutido. A gente tem presenciado cada vez mais o distanciamento dessa dimensão que é tão importante para o nosso
nosso fazer profissional. E aí eu acho que seria interessante a gente começar a dialogar com as instituições de ensino, pegar esses estudantes que estão saindo do 6º, 7º, 8º período, ir lá explicar o que é o CRES, eu acho que fazer uma mobilização nesse sentido, até mesmo porque a gente vê muitas pessoas reclamando nas mídias sociais a questão do CRES, do que o CRES não faz isso, não faz aquilo, e muitas das vezes são questões que não são demanda do CRES. E aí há essa dificuldade de entender qual é a atuação do CRES. E eu acho que é isso, a gente tem que esclarecer aos nossos futuros profissionais e talvez aí pensar então num seminário estadual, regional. Eu acho que de fato trazer mais um pouco dessa questão da instrumentalidade do serviço social, trazer um pouco dos nossos instrumentos, a questão da ética. Eu acho que aprofundar isso, e aí assim nos municípios eu vejo essa dificuldade maior de ter um pouco dessa compreensão dessa questão da mobilização que é tão importante para a nossa profissão. E aí a questão da inadimplência, acho que a gente tem que realmente conhecer o porquê que vem essa inadimplência, se o cara está ali realmente porque não quer pagar como forma de um boicote, por não representar, mas acho que é o que a Vanusa traz, eu acho que ele enfraquece essa categoria e que os maiores prejudicados somos nós. E a questão das condições éticas, as condições técnicas de trabalho em relação ao projeto ético-político é isso. A gente lida, às vezes, com profissionais que ganham R$900 e vai atender um cara ali que, às vezes, ganha mais do que ele, que a situação de vida do próprio profissional está pior do que daquele cara que está ali. E aí ele começa a se perguntar como que ele consegue dar conta disso. É só na base da resiliência mesmo para a gente poder, no dia a dia, lidar com essa demanda. E eu acho que é lutar realmente, as 30 horas é uma grande conquista, mas é lutar pela melhoria das condições salariais, pela melhoria das condições técnicas de trabalho. Eu acho que é um caminho que a gente pode estar avançando, eu acho, como proposta. Então, a gente agradece. E aí, o próximo bloco seria o bloco das perguntas por escrito. Só que, não sei se vocês perceberam, chegaram algumas pessoas que não estão participando deste momento conosco. Eles são os conselheiros da assistência do município de Linhares. E houve um equívoco de agenda. Nós tínhamos solicitado o auditório até às 18 e a reunião deles estava prevista para começar às 17, nós não sabíamos. A minha proposta é a seguinte: uma das prerrogativas para a resposta das perguntas por escrito é a identificação do profissional. Uma das perguntas não trouxe a identificação do profissional, não tem nome, não tem telefone, não tem nada. Então, a princípio, essa pergunta está descartada, assim, pelas regras iniciais, tá? Vamos seguir, a princípio, as regras. As outras, uma é do Vitor, que já foi contemplada, e a outra é a Juscelia, você que é a Juscelia. Não, porque a minha proposta ia ser no seguinte sentido, como essas perguntas elas estavam destinadas à chapa 2, eu ia remeter, e aí a chapa 2, como a gente fez, né, no outro debate, faria o contato com esses profissionais e faria a sua resposta. Eu remeto e ela faz a consideração, pode ser? Não, aí a gente vai pedir para ser por e-mail, a gente pediu para identificar o e-mail, está aqui, tá? E aí vocês buscam os meios de comunicação. A gente quer encerrar, então, este momento, pedindo desculpas. Não, calma. Pedindo desculpas por esse imprevisto. Eu vou passar para... A gente tinha previsto 5 minutos de considerações finais. Diante do exposto, eu quero reduzir para 2, por conta do horário da reunião do Conselho, tá? Em respeito também aos conselheiros que utilizam esse espaço. E eu já vou fazer as minhas considerações finais, agradecendo a participação de todos e contando com a participação de todos, não só no processo eleitoral, mas também no cotidiano do Conselho. Obrigada pela presença, e aí eu vou passar para as chapas. A gente vai só trocar para... Ok. Vocês querem que faça o sorteio? Não? Então tá, eu vou passar então... Vocês querem fazer as considerações finais? Não, pode deixar. Vocês querem... Então vamos lá, chapa 1, 2 minutos de considerações finais.
São 2 minutos. Então, pessoal, uma boa tarde, né, oficial a todos já em tom de despedida, de consideração final mesmo. Aproveitar, né, esse espaço, então, para declarar e compartilhar, né, com todos e todas aqui presentes o meu entusiasmo mesmo e a minha satisfação por estar fazendo parte, né, desse processo, fazendo parte de forma tão direta desse processo, através de um convite que me foi direcionado, né, para estar compondo essa chapa 1, né, junto com outros colegas, e aí, assim, esse entusiasmo que vem sendo reforçado em cada uma de nossas reuniões, pelo histórico mesmo, né, desses profissionais que foram apresentados inicialmente pela Camila, pelos empenhos, pelos engajamentos, pelos processos de lutas que esses profissionais vêm travando lá nos seus campos de atuação. Então, tudo isso, né, tem aglutinado forças e perspectivas para que a gente possa continuar firmes, né, nessa luta e dizer para vocês que, né, a nossa pretensão é como a gente vem construindo mesmo esse processo, a partir de reflexões, a partir de decisões, de deliberações compartilhadas, a gente também quer ampliar, né, com o apoio de vocês, com o voto de vocês na chapa 1, ampliar também essas decisões coletivas, essas reflexões e essas deliberações, para que a gente possa cada vez mais avançar nessa perspectiva e na direção ético-política da nossa profissão. Obrigado. Então, gente, para terminar, acho que é importante a gente frisar que a nossa postura da chapa 1 é em defesa do concurso público. A gente entende a manifestação, né, de quando você aceita uma forma precária de contratação, de estar na gestão. Mas esse o nosso compromisso de assistente social na gestão do CRES é com o concurso público e não com a precarização da contratação do trabalhador assistente social. Eu queria dialogar muito rapidinho, falar o seguinte: se o profissional de serviço social não fica na assistência, é porque a nossa política de assistência ela não é atrativa. E isso não é só o trabalhador que vai para a assistência social, é uma característica da tal da geração Y. As pessoas mudam no mercado de trabalho. E se você não tem uma política clara de incentivo para que ele fique na assistência, na saúde ou qualquer outra área de atuação do assistente social, nenhum dele vai ficar, ele vai ficar em outra área. Então, assim, esse é o nosso compromisso, é a defesa do concurso público intransigente e da melhoria das condições do trabalho do assistente social, que é antiga essa luta, mas continua mais do que nunca presente no cotidiano do assistente social. Muito obrigada pela oportunidade e a gente conta com o voto de vocês na chapa 1, não vou me adaptar. Então, assim, como eu sei que 2 minutos é muito pouco, então, como a chapa 1 usou 3, né, 2:50, então eu vou dar o mesmo tempo para... Ok? Não, gente, é só mesmo agradecer a presença de todos vocês. Acho que a participação de todos fortalece esse processo democrático que vem se ampliando. A gente espera que nas próximas eleições continue assim. Parabenizar a comissão eleitoral que vem desempenhando um trabalho com comprometimento ético, político, e aí sempre preocupado com a transparência, pelo zelo desse processo. E aí, em nome de toda a comissão, parabenizar a Janaína, que está aí junto com a gente. Parabenizar também os colegas de chapa, que acho que a gente tem oportunizado um debate franco, fraterno, dentro do nosso compromisso ético-político. Acho que isso só tem a fortalecer, independente de quem ganhar. Eu acho que a vitória maior vai ser o fortalecimento da nossa categoria profissional. E aí, agradecer a todos vocês que estiveram até aqui com a gente. E agora deixa a Ana falar um pouco. Tá bom. Bem falado, bem falado. Então, acho que ganhamos todos com o processo, porque discutimos, porque conversamos, porque dialogamos. A gente espera, né, o voto de todos e que vocês também multipliquem, falem com os companheiros da importância de votar, de estar presente nesse processo e que assim, o processo não se esgota no voto, que depois a gente também tem que continuar
contribuindo. Eu acho que os tempos exigem isso. Foi colocado aqui pela Juliana. Os tempos são difíceis, né? Há uma onda conservadora na sociedade e, às vezes, você corre o risco de perder conquistas feitas, voltar atrás em coisas já conquistadas, né? Então, assim, acho que nós temos que estar sempre muito atentos neste nosso compromisso, né, da defesa dos direitos de cidadania, defesa dos direitos humanos. Isso é todo dia, sempre, permanentemente. Então, a gente, assim, agradece muito e está muito feliz por estar contribuindo com a discussão e com o debate, com novas ideias. E vamos pensar, porque precisamos pensar, né, para melhorar as coisas. Tá? Obrigada. Obrigada, gente.